Oi, gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza das nossas suculentas. Como vocês podem ver, aqui eu tenho a minha Ranione com muitas folhas secas. No decorrer desse vídeo, nós vamos descobrir alguns motivos pelos quais nós devemos fazer a limpeza da nossa suculenta. E eu vou começar falando sobre a parte estética. Realmente, uma planta com muitas folhas secas, ela acaba ficando com cara de desleixada ou mal cuidada. Essa limpeza pode ser feita com a mão mesmo ou usando uma pinça para auxiliar na retirada das folhas. Algumas são muito pequenas e a gente não consegue acesso com o dedo, então a pinça ela acaba sendo muito útil nesses casos, né? Eu já retirei do outro lado, agora eu vou retirar nessa parte de baixo aqui, que tá um pouco mais difícil por causa do peso da planta, né? Ela acabou deitando ali na beirada do vaso, mas a gente faz toda essa limpeza com paciência. Nesse caso eu tive que usar a mão, porque eu não estava conseguindo acesso fácil com a pinça, né? Então a gente vai avaliando para ver qual a ferramenta que é mais adequada. Depois da limpeza, a gente consegue ver uma planta mais bonita e com a aparência de ser mais bem cuidada. Aqui eu tenho a minha Echeveria Mini Belly, que tá com poucas folhas secas, mas já caíram algumas. Elas ficam acumuladas no vaso em cima do substrato e é importante a gente fazer retirada tanto das folhas da planta quanto dessas folhas que ficam, né, em cima do vaso, porque com o tempo essa folha seca ela pode acabar apodrecendo e dando fungos e a gente não quer que isso aconteça. Então é sempre bom fazer a limpeza tanto da planta quanto do vaso. Então, eu já sei que se a folha secar e cair naturalmente, é normal, faz parte do processo da suculenta, que é isso daqui, ó. Ela fica seca e normal. No caso dessa paniculata também, tá? A gente pode ver que é uma folha que não tem manchas, ela não é uma folha mole, ela é uma folha seca com uma cor mais uniforme. E também não tem manchinhas pretas de fungo. Eu sei que nesse caso, não é nada demais, não é nenhum problema nessa planta, então eu só vou retirar as folhas secas e esperar o período de retirar novamente, né? Deixando a minha planta muito mais bonita, que essa planta é muito bonita, olha só, gente. Bem interessante, né? Essa aqui é a minha echeveria, uma das minhas echeverias prolíficas, ela seca bastante as folhas de baixo. Essas que eu tô retirando primeiro são folhas saudáveis, né, que secaram naturalmente. Aí é sempre interessante fazer a limpeza, tirar tanto as folhas. Olha só, gente, para vocês verem, ó. Essa aqui é uma folha que ela não foi retirada e ela apodreceu. Por isso é interessante a gente fazer essa limpeza para evitar que as folhas de baixo apodreçam e para evitar que essas folhas sirvam de alimento para pragas como cochonilhas, né? Cochonilhas que a gente sabe que atacam bastante as nossas suculentas, então a gente vai evitar que isso aconteça. Nesse caso da prolífica, a gente vai retirar também os cabinhos, que são os cabinhos de muda, né? Que ela solta essa haste e dá uma muda. Então, a gente vai retirar tudo que tiver seco ou podre embaixo da nossa planta, tá certo? Aqui eu já tenho um exemplo diferente. Esse Mendozai, ele tá com as folhas meio moles. Nesse caso, foi por excesso de água, eu acabei molhando demais. E a gente consegue ver, ó, que na hora de puxar elas estão um pouquinho moles e elas não estão sequinhas. E algumas das folhas, elas estão um pouco transparentes. Isso caracteriza excesso de água ou fungos, tá? Então, a gente vai fazer toda a remoção dessas folhas. Esse vídeo já foi gravado há alguns dias e eu fiz a remoção. Poucos dias depois eu apliquei um fungicida para evitar que tivesse mais problemas. Por que eu retirei as folhas antes? Porque se eu não retiro e fica algum resquício de fungo nessas folhas, eu posso não resolver o meu problema com o fungicida. Então, eu faço essa limpeza, depois eu aplico o fungicida, tá certo? O Miriná e o Mendozai, eles não gostam muito de água, então, de vez em quando eu faço rega ou adubação, isso acontece, tá? Mas é sempre bom retirar. Vocês podem ver que elas não são folhas sequinhas, elas são um pouquinho mais molengas.
No caso dos bebês, também é importante a gente retirar as folhas que estejam secas ou meladas, tá bom? Para evitar qualquer problema. Também fiz a aplicação de fungicida nessas plantinhas. Tiramos e ficou assim o nosso bebê, ó. Parece bem pequenininho, mas ele vai se desenvolver. Aqui eu tenho um exemplo mais claro sobre folhas meladas, tá bom? Essa tá bem mais transparente, como vocês podem ver, ó, na imagem. Essas folhas a gente tem que tirar, tá bom? Aqui é só uma limpeza de costume mesmo. As folhas secaram naturalmente, não tem nenhum problema, nenhuma praga, nem fungo. Só para retirar, para evitar realmente que dê fungos, né? Aqui também na jadeita. Aqui na marmorata, a gente consegue observar que já tem uma mancha. Essa folha secou naturalmente, mas como estava lá, acabou dando fungos. Aqui essa limpeza também não teve nenhum problema, folhas secas normalmente. Eu faço essa limpeza nas plantas pequenininhas também. Não é porque elas são pequenas que significa que elas não tenham folhas secas que podem facilitar a propagação de fungos e de pragas. Então, a gente vai tirar essas folhas até das pequenininhas ou das plantinhas de berçário, tá bom? Olha só, para vocês verem, é bem pequenininha e a gente pode ver que tá saudável. E elas ficam muito mais bonitas, né? Agora eu vou mostrar para vocês algumas das folhas que eu retirei. Essas folhas todas vão pro lixo depois. Essa aqui a gente pode ver que ela tá com fungo, então essa precisou ser retirada para não contaminar as outras. Essa aqui, ela já tava um pouco mole. Assim, esse tom de amarelo poderia ser estresse, mas se ela tá um pouco mole com algumas pintinhas, eu resolvi tirar também, tá? Essa aqui é da mesma espécie, ó. A gente pode ver que ela tá realmente seca. Essa aqui, além de estar seca, ela tá com essas manchas. Isso é característico de fungo, tá? Por isso que a gente não pode deixar perto da planta. Aí eu tirei todas elas. Ó, essa daqui já tá melada. Essa era uma folha da Milky Way. Essa também, excesso de água, tá bom? Essa é mais uma que secou e deu fungo depois de seca. Ó, a gente pode ver que ela tá toda pintadinha. Por isso é importante a gente fazer essa limpeza. Às vezes a gente acha que tá tudo certo, quando a gente começa a tirar, é que a gente vê os problemas que realmente tem. Então é importante. Olha só, essa daqui eu acho que foi a folha mais saudável que eu retirei. Isso é uma folha que secou naturalmente e não tem problemas, tá? Ela chega a ser bem bonita até. E tem várias outras. Muitas de berçário, outras de plantas que estavam com fungos, outras meladas e algumas só secas mesmo. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, comentário, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo.